dos versículos 16 até o 37. Não achou? João 19, nós vamos fazer a leitura do 16 até o 37. O texto sagrado diz assim: Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi isto que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu ali a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu
disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar: olharão para aquele a quem transpassaram. Feche os seus olhos, faça uma oração. Peça a Deus que ilumine a nossa mente e que nos dê graça, nos dê do Teu Espírito para entender, compreender a palavra dEle nessa noite. Faça essa oração. Ó Pai Santo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos como a igreja santa, separada, amada do Senhor. Obrigado pelos irmãos que o Senhor usou para que nós tenhamos hoje em mão esse texto, a palavra do Senhor, que é santa, que é pura e que é a verdade. Dá a cada um aqui nessa noite, Deus, olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração inclinado a aprender de Ti. Nós precisamos do Senhor, Deus, nós precisamos do Teu Espírito. O Senhor tem o poder para transformar as palavras ditas por um mero pecador aqui na frente em palavras de vida. Ajuda-me como instrumento do Senhor nessa noite a ser claro e comunicar apenas aquilo que o Senhor deixou para nós. E ajuda também a sua igreja a ter ouvidos para ouvir. E que o Senhor seja exaltado e colocado bem alto diante do Teu povo nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muito feliz de estar aqui hoje e também uma honra muito grande. E eu diria que essa é uma das mensagens mais preciosas, as quais eu já tive a oportunidade de ministrar à igreja, que é esse relato da morte do nosso Senhor na cruz, e principalmente pelo contexto que a gente vem aqui na igreja dos sermões expositivos. Eu acredito que os irmãos chegam aqui hoje com um olhar diferente, né, depois de toda essa caminhada, de todos os encontros, de todos os textos que nós olhamos até hoje. Mas se você está vindo a primeira vez também, você vai entender com certeza. Mas você pode assistir no YouTube, os outros sermões estão lá também, vai te ajudar. Para dar uma rápida introdução, né, de como chegamos até pela qual eles foram culpados, sejam de roubo, de furto, de fato, ou de algum tipo de rebelião contra César. Com certeza eles estavam ali como um alerta. Era assim que Roma exercia poder. Era como se ela deixasse um recado: olha, qualquer um que cometer um crime ou que cometer atitudes semelhantes às desses homens, é isso aqui que vai acontecer com eles. Era uma advertência. Era uma advertência. E aí o texto continua, no verso 20, diz assim que muitos dos judeus, eles leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, em latim e grego. Então aqui nós temos essa informação de que muitas pessoas, e nos relatos dos outros evangelhos, nós também descobrimos isso lá, como nós lemos em Mateus, por exemplo, que muitos passaram pelo lugar onde Jesus fora crucificado, e que muitos insultavam Jesus na cruz, e que os judeus eles leram a placa, e que essa placa ela estava escrita em aramaico, em latim e em grego. Em aramaico, que era a língua conhecida pelos judeus, juntamente com o hebraico. Em latim, que era a língua usada por Roma, até o dia de hoje, se você pensar no Vaticano, por exemplo, que era a língua do império. E em grego, que era a língua que era difundida entre todas as nações. Era como se fosse um inglês hoje, né?
Hoje, quando você vai em um país, se você não fala a língua nativa daquele país, se você fala inglês, você ainda consegue se comunicar de alguma forma. É como se fosse a língua universal, né? Naquela época tinham o grego era essa língua universal, e a inscrição ela foi escrita, né? Esse Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi escrito em 3 idiomas diferentes, justamente para que qualquer pessoa que passasse ali, seja ela romano, seja ela judeu, ou seja ela de fala grega, ele conseguiria ler e ele entenderia qual foi o crime pelo qual aquele homem tinha sido condenado. O texto continua aí no verso 21, dizendo assim que os chefes dos sacerdotes dos judeus, eles protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que ele se dizia o rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi, não vou mudar. Então os judeus passaram ali e eles se sentiram profundamente incomodados com aquela inscrição, a ponto de eles voltarem lá no palácio de Pilatos. É óbvio que Pilatos não tinha saído da casa dele para ir acompanhar a execução de criminosos, então Pilatos ficou na casa dele. E os judeus, eles se deram ao trabalho de fazer o caminho de volta, o caminho que Jesus tinha feito, da casa de Pilatos até no Gólgota. Eles voltaram lá e eles protestaram, eles ficaram indignados, e eles chegaram lá em Pilatos e falavam: olha, não escreva o rei dos judeus, mas escreva que ele se dizia ser o rei dos judeus. Por quê? Porque quando eles viram aquela inscrição, eles se sentiram profundamente ofendidos. Imagina, o rei, ele é aquele que representa a nação, concorda? Ele é a figura máxima de uma nação. E Pilatos, de forma intencional, até mesmo para provocar os judeus, e a gente percebe pelos diálogos entre Pilatos e os judeus que eles não se batiam bem, Pilatos diz de forma clara que aquele homem que está ali crucificado é o rei dos judeus, e aí de certa forma ele representa a nação. Imagine, para esse povo que era extremamente patriota, era uma vergonha ter o nome de Israel associado a um homem que foi condenado, que foi julgado culpado, que agora está preso, crucificado, nu, aguardando a morte. E esse homem ainda mais, além de ser associado com Israel, ser associado com Israel, com o povo judeu, e como sendo seu rei. Então quando eles leram a inscrição, Jesus o Nazareno, rei dos judeus, eles protestaram junto a Pilatos. Só que a ironia da cruz, é que Jesus, ele é de fato o rei dos judeus. Ele era sim, Jesus, o rei dos judeus. E desse ponto de vista, a acusação que eles fizeram contra ele procedia, porque ele era aquele que ele disse ser. E mais do que isso, ele não era só o rei dos judeus, ele era e ele é o rei dos romanos. E ele era também o rei dos gregos, e dos bárbaros, e dos turcos, e de todos os povos conhecidos naquela época. Mais do que isso, ele é o rei também sobre a criação, sobre os animais. Ele é aquele que ordenou a tempestade que parasse, que mandou o mar se acalmar, que chamou o mundo à existência, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não era apenas Jesus, o rei dos judeus, ele era Jesus, o rei do universo. Ele é Jesus, aquele que reina sobre principados e sobre potestades, sobre autoridades visíveis e invisíveis. E ali estava o rei do universo, reinando por sobre o madeiro. O texto de Mateus, que é o texto paralelo, está lá no capítulo 27, anota aí para você ler depois.
O texto de Mateus, no capítulo 27, ele diz que Jesus estava ali, crucificado, e que muitas pessoas passavam por aquele lugar, e os que passavam lhe lançavam insultos, meneando a cabeça, dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz, e então creremos em você, se você é o Filho de Deus. E que da mesma forma, os sacerdotes e os mestres da lei e os religiosos zombavam dele, e eles diziam: salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo, desça da cruz, Rei dos judeus, e creremos em você. Outros diziam: ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele disse: sou filho de Deus. Ao bradar: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns olharam para essa cena e disseram: ele está chamando Elias. E aí outros vieram e, zombando de Jesus, disseram: deixem-no, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E a ironia da cruz é que, de fato, Jesus, se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar a todos nós. De fato, ele salvou os outros, mas para isso, ele não pôde salvar a si mesmo. Foi porque ele não poupou a si mesmo que ele salvou os outros. Eles o acusaram de ser aquele que disse que destruiria o templo. Imagine no templo de Israel naquela época gigantesco, né? E o edificaria em 3 dias novamente. Mas o que eles não entenderam é que o templo ao qual ele se referia era o seu próprio corpo. E isso de fato aconteceu, o corpo dele estava ali nesse exato momento sendo destruído. Mas em 3 dias depois, ele seria reedificado. Ele é aquele que teve que ouvir que confiou em Deus, e que se de fato fosse o Filho de Deus, que Deus o viesse salvá-lo, mas o que aqueles homens não sabiam, e a ironia da situação, é que Jesus é aquele por meio do qual Deus salva, e que Deus o salve agora não faz sentido para aquele que está agora salvando a todos. E Jesus teve até mesmo que ouvir que vamos ver se Elias vem salvá-lo. E a ironia, meus irmãos, é que é Jesus quem está salvando Elias. É Jesus quem está pagando pelo pecado daqueles que creem. É o Rei do universo que está ali erguido no madeiro. Jesus, o Nazareno, o Rei dos judeus. O texto continua no verso 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um, restando apenas a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio, quem ficará com ela. Então também era comum que os soldados que estavam ali incumbidos de executar a pena capital de crucificação naqueles homens condenados, que eles ficassem com os pertences daqueles homens. Então era comum que as roupas daqueles homens fossem divididas entre os soldados, 4 soldados, nós somos informados. Então a gente vê no filme, né? No filme eles colocam Jesus crucificado ali com a tanguinha, né? Mas não tinha tanguinha não. A crucificação, os condenados, eles eram crucificados totalmente nus. E aí eles dividem a parte de cima da roupa de Jesus,
que é a capa, às vezes referido como capa. Eles dividem, às vezes ela tinha costura, né? Era feita de vários panos emendados de tecidos, então eles vão nas costuras e dividem. E aí quando eles veem a túnica, que era a roupa que ficava por baixo, parece que era algo que tinha algum tipo de valor. O texto diz que ela era tecida em uma única peça, de alta a baixa. Eles fizeram uma análise ali, eles falaram, não vale a pena rasgar não. Vamos tirar na sorte aqui. Às vezes eles tinham algum instrumento lá para tirar a sorte. Às vezes eles tinham dentro de um saco pedra com algum número, e aí quem tirasse um número maior ficaria com as roupas, algo nesse sentido. Então eles tiraram sortes para ver quem ficariam com as roupas do nosso Senhor. E o texto continua: isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E foi o que os soldados fizeram. Então João ele cita aqui um salmo, Salmo 22. Então leia também o Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo importantíssimo nesse contexto do evento da crucificação. Nós vemos na boca de Jesus o Salmo 22, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Então esse é o primeiro versículo lá do Salmo 22, leia na sua casa. João, quando ele vê aquela cena, ele vê ali também um cumprimento do Salmo 22. Nós sabemos que de alguma forma Jesus estava meditando no Salmo 22, porque ele profere ali o primeiro versículo, era algo que estava na mente de Jesus naquele momento. E quando João vê aquela cena, os soldados ali tirando sortes sobre a túnica de Jesus, ele tem uma visão, e ele diz que havia um propósito nisso, que isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. E esse refrão é como se tivesse um refrão, esse marcador, ele vai ocorrer mais 2 vezes no nosso texto. João diz que certas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. E é interessante porque nesse momento que nós temos aqui, quem nós temos aqui cumprindo a escritura, cumprindo a vontade de Deus? São homens maus, são carrascos, não são crentes, são homens que são contrários a Deus. Eles não estão ali intencionalmente fazendo algo para Deus, pelo contrário, eles nem sabem, eles nem têm consciência do que eles estão fazendo. E se eles pudessem, a última coisa que eles fariam seria fazer algo que fosse de acordo com o propósito de Deus. E que mesmo assim, mesmo sem saber, mesmo sem a consciência, mesmo até sem querer, aqueles homens, eles estão e eles servem como instrumentos nas mãos de Deus. Os atos maus daqueles homens, eles não fogem do controle do Deus soberano. Até mesmo o ato mau, iníquo, de um homem que não conhece a Deus, ele está debaixo do propósito de Deus. E João diz que eles fizeram o que fizeram, porque a escritura deveria ser cumprida. Isso é interessante. Então a frase do Agostinho, que ele diz assim, que Agostinho, pai da igreja, antigo, século IV, diz assim que Deus é poderoso. Olha que lindo isso. Deus é poderoso o suficiente para que até mesmo do mal ele suscite o bem. É isso que está acontecendo. Nas atitudes desses homens maus, através da maldade desses homens, Deus está salvando o mundo. E o texto continua. Perto da cruz de Jesus, estavam ali a sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Esse era o pessoal, o que sobrou das multidões. Isso aqui é o que sobrou das multidões que seguiam Jesus.
Nós sabemos que João está ali também, vou falar mais um pouquinho daqui para frente, um pouquinho mais para frente. Mas é isso que sobrou para o nosso Senhor como consolo. As multidões não estavam com Ele nesse momento. As multidões que tanto o seguiam, que corriam atrás dele de um lado para o outro, se dispersaram. Os discípulos, que representados por Pedro disseram que dariam a vida por ele, já não estavam mais ali. E o que sobrou para Jesus foram 4 mulheres e 4 soldados. 4 mulheres e 4 soldados e um menino, João, o discípulo, que devia estar ali porque às vezes era muito novo e talvez não representasse uma ameaça, e aí o pessoal nem se importou muito com ele, ao ponto de querer prendê-lo, interrogá-lo e etc. Deixou ele lá. Os outros sumiram. Essa era a plateia. O texto de Lucas diz do espetáculo da cruz. 4 mulheres, um garoto e 4 soldados. E aí o texto diz que Jesus, suspenso do madeiro, ele olha para baixo, e quando ele vê ali a sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, ele diz à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. E ao discípulo ele diz: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa, ou a recebeu em sua família. Interessante. Então Jesus, naquele momento, ele olha para baixo e ele vê ali Maria. E essa frase, né, esse mulher aí está o seu filho e discípulo aí está a sua mãe, é a forma que Jesus usou para dizer que ele estava confiando, ele estava encomendando a mãe dele para João, ou para o discípulo amado, né? E que é como se fosse que de agora em diante é João quem vai fazer o papel que até agora tinha sido feito por Jesus. Então, se você resgatar da memória aí, não é difícil saber, nós sabemos que Maria era o que? Era viúva. José morreu, né? Ainda na infância de Jesus. E nós sabemos também que as viúvas naquela época, elas tinham uma condição social muito difícil. Tanto que nós vemos em Atos, por exemplo, que os apóstolos eles se reúnem para decidir como ficaria a situação das viúvas e dos pobres. Por quê? Porque naquela época a mulher não trabalhava, mulher não cultivava a terra, mulher não era dona de propriedades. E a partir do momento que o marido morria, ela ficava ali totalmente desprotegida. E aí Jesus vê aquela situação e ele encomenda a mãe dele para o discípulo. E ele diz como que se ele dissesse que agora, e o fato de João ter recebido ela na casa dele, é uma evidência de que isso quer dizer que ele entendeu o que Jesus queria dizer, e que isso queria dizer que de agora em diante Maria seria responsabilidade de João. E aqui nós temos 2 fatos que são importantes e que vale a pena refletir sobre eles. O primeiro é que Jesus não era o único filho de Maria. Não era. Jesus tinha outros irmãos. Ele era o irmão mais velho, de fato. Mas ele não era o único filho de Maria. Mas ele era... Melhor, né? Maria era crente. Maria cria em Jesus. Maria acreditava em Jesus. Mas os seus irmãos até essa altura não. Então quando chega o momento de Jesus confiar a mãe dele a alguém, ele confia a mãe dele a alguém que compartilha a mesma fé, a mesma crença. O natural seria que Jesus encomendasse a mãe para o irmão que fosse o logo abaixo dele, né, o mais novo, o que ficaria sendo o mais velho até então. Mas como os irmãos de Jesus não criam nele, ele encomenda a mãe dele a outra pessoa. E aqui nós temos um ponto que é importante, e que é um ensino bíblico até na boca do próprio Jesus, que é que os laços que unem pessoas
pela fé, eles são maiores do que os laços de sangue. A comunhão que você tem com uma pessoa pela fé, porque vocês creem no mesmo Deus, porque vocês creem em Jesus, porque vocês têm a mesma confissão de fé, ela é uma comunhão, ela é um vínculo, ela é um elo maior e mais precioso do que um vínculo de sangue. É claro que é desejo nosso de que aqueles com os quais nós nascemos com vínculo de sangue, nós tenhamos a graça também de ter o vínculo da fé, mas o vínculo da fé é de uma categoria maior. E o outro ponto que é interessante é que Jesus, mesmo em meio àquele sofrimento, crucificado, pregado numa cruz, erguido, ele olha para a sua mãe e ele se preocupa com ela. Mesmo diante disso tudo, Jesus, ao ver a sua mãe, sabendo que ela ficaria sem ele no mundo agora, ele tem a preocupação de confiá-la a alguém, de colocar ela sobre a guarda de alguém. Meus irmãos, isso é muito lindo, porque Jesus, o nosso Deus, Ele é de fato o Senhor soberano, que conhece todas as nações, que decide o destino dos povos, que escolheu o tempo e as épocas às quais os homens nasceriam, e Ele governa, sim, nesse sentido amplo, Ele governa as nações, Ele governa as massas, mas Ele também governa e Ele também se importa com indivíduos. Ao ver ali Maria e sabendo as dores do coração de Maria, a tristeza no coração daquela mulher e como ela ficaria sozinha, Ele se preocupa. Imagine, Ele está talvez no momento mais difícil do seu ministério terreno, que é pregado numa cruz para morrer. E Ele ainda não está pensando apenas em si mesmo, Ele olha para Maria, Ele vê uma necessidade e Ele supre aquela necessidade em Maria. E Ele faz isso com nós também. Então temos dois pontos aqui que são muito preciosos para nós. O primeiro é que na igreja verdadeira, isso é importante, na igreja verdadeira, junto com os crentes de verdade, nós temos um vínculo maior, um vínculo da fé, uma comunhão, uma koinonia, uma participação maior na fé em Jesus, e um relacionamento nesse sentido mais precioso do que nós nunca teremos com pessoas que simplesmente nasceram na nossa casa. E o outro ponto é que Deus se importa conosco, meu irmão. Deus se importa. E Ele confiou e Ele teve o cuidado de confiar Maria, e isso é bonito, a uma pessoa que compartilhava da mesma fé. O texto continua, verso 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Então nós vemos aqui, como nós falamos muitas vezes no sermão passado, nós temos aqui um Jesus sóbrio, um Jesus que sabe o que está acontecendo, que tem clareza da situação, ele está lúcido, ele sabe das coisas, ele não está perdido, ele não vê as coisas como estando fora do controle. Jesus, ele está ali e ele sabe que tudo estava cumprido, e intencionalmente, para que a Escritura se cumprisse, ele diz: tenho sede. Interessante. Então tem um contraste aqui também entre Jesus e os soldados, né? Se os soldados, eles estão ali e eles não conhecem a Deus, eles não conhecem das Escrituras, eles não amam a Deus, e se eles pudessem, eles seriam contrários a Deus, e mesmo assim eles cumprem a vontade de Deus. Por outro lado, nós temos Jesus que intencionalmente
cumpre a Escritura. Meu irmão, não tem, os planos de Deus não serão frustrados, eles serão cumpridos. Deus não vai dormir emburrado, porque alguma coisa saiu da forma que Ele queria que não saísse. Isso não existe. Deus é soberano e tudo vai acontecer conforme Ele o desejou e o designou. Cabe a nós escolher o como participar dos propósitos de Deus. Como vamos participar, meus irmãos? Nós vamos participar como soldados que nem conhecem a Deus e que são contrários a Deus e que sem saber cumprem os intentos de Deus, ou nós vamos participar como Jesus, que voluntariamente cumpre a vontade de Deus? Meus irmãos, que nós sejamos como Jesus, que sabendo o que deveria acontecer, sabendo qual era a vontade de Deus, sabendo a obra que deveria ser feita, tendo consciência de todas essas coisas, Ele caminha nesse sentido, para que a Escritura se cumprisse. Jesus disse: tenho sede. E o texto continua: estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então os soldados embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Então, o processo de crucificação, da morte por crucificação, era um processo demorado. Então, os soldados, quando eles tinham essa tarefa, eles iam e eles levaram uma série de insumos para eles. Então, eles provavelmente, o que é descrito aqui como vinagre, era um vinho misturado com vinagre que os soldados bebiam. Então, eles iam ficar ali o dia inteiro, então eles levavam alguns suprimentos para eles. E aí, eles ouvindo Jesus dizer que tem sede, eles pegam uma esponja. Eu não sei como é que é essa esponja, com certeza não é a esponja que a gente conhece hoje, não sei como é também. Eles molham essa esponja na vasilha, eles pegam aí um caniço, né, uma madeirinha de sopo, que era uma planta, eles fincam na esponja, levantam e colocam na boca de Jesus. E aí o texto continua, dizendo: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então Jesus bebeu o vinagre. Nos relatos de Mateus e Marcos, nós temos ali uma narrativa de um certo tipo de vinho que é oferecido a Jesus, que Jesus não bebe. E aqui em João nós temos um vinho, um vinagre que é oferecido a Jesus, que Jesus bebe. Então nós percebemos que existiam dois tipos de bebidas ali a dispor do crucificado. A primeira, que era nas nossas traduções, vem escrito assim como vinho misturado com fel. Era meio que um anestésico que eles faziam, era um vinho misturado com algumas ervas, que o crucificado bebia, e aquilo servia como um anestésico, ajudava nas dores, talvez ele ficasse ali meio fora de si, né, meio doidão, e ajudava ele a passar por aquele momento sem sentir tanta os sofrimentos daquela hora. E nós vemos que esse vinho, o vinho misturado com fel, está lá em Mateus 28, esse vinho Jesus não bebe. Esse Jesus não bebe. É como se Jesus quisesse passar por esse momento com a mente limpa, lúcido, tendo plena consciência dos seus sofrimentos. Ele não queria estar anestesiado, ele não queria estar dopado, ele não queria nada para amenizar a dor. Ele se recusa a beber o vinho misturado com fel. Mas aí a gente tem aqui um outro vinho que Jesus bebe, né? Que é esse vinho dos soldados lá misturado com vinagre. Então imagine aí que Jesus já estava crucificado desde de manhã cedo no sol da Palestina do primeiro século. Deve ser bem parecido com o sol que fez hoje. E ali ele está crucificado desde cedo, porque o julgamento dele foi cedo. Aqui a gente não sabe ao certo que horas, mas poderia ser aqui por volta de meio-dia, 1h da tarde.
e ele diz: tenho sede. Agora, e o texto diz, né, que sabendo que era chegada a hora, Jesus tem algo a dizer, e ele precisa dizer algo que vai ser ouvido, que aquelas pessoas que estão ali vão escutar, e ele pede por uma bebida. Imagine a cena, né? Quando a gente fala muito, a gente molha a boca, né? Jesus pede por uma bebida, ele umedece a sua garganta ressecada, e ele diz: está consumado, e morre imediatamente. João não descreve para a gente qual foi o tom no qual Jesus disse, mas se você abrir comigo, esse é interessante nós abrirmos. Abre comigo em Mateus, lá no capítulo 27, no verso 50. Diz assim, vamos ler o 48. Ele diz: tenho sede, né? Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Verso 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Então em Mateus não diz qual foi o conteúdo do brado, e em João diz qual foi o brado, mas não diz como Jesus o disse, né? Mas juntando aqui as peças, nós podemos até vislumbrar essa cena. Jesus, ele diz: tenho sede. Os homens esticam uma bebida para que ele molhe a garganta, e ele bebe e ele brada: está consumado. E imediatamente entrega o Espírito, e assim ele morre. Nos outros evangelhos dizem que os homens que estavam ali chegam a olhar admirados para aquela cena, e eles confessam: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Jesus, ele morre com um grito nos lábios, mas ele não morre com um grito apenas de dor, ele não morre com um gemido de fracasso, com um brado de derrota, ou como alguém que aguentou uma certa tortura até não poder mais. Não é esse o brado com o qual Jesus morre nos lábios. Jesus morre bradando o grito do rei que venceu, que cumpriu o que tinha que ser cumprido, que pagou o preço que deveria ser pago. E ele conscientemente, depois de fazer tudo aquilo que deveria fazer, ele dá a sentença: está pago, e voluntariamente o texto diz que ele entrega o seu Espírito. Está consumado. Em outro lugar no Evangelho, Jesus diz que ele dá a sua vida voluntariamente, que ninguém a tira dele, e que ele tem poder para dá-la e depois para reavê-la de volta. E esse foi o momento. Está consumado, está pago. A palavra grega aqui, tetelestai, foi CD ou DVD? Acho que foi os dois, né? O pessoal diante do trono fez, né? Tetelestai, está pago, consumado, cumprido, kit. A palavra tem a ver com você pagar uma transação comercial. Até que horas? Abre comigo em Colossenses rapidinho. Eu li de manhã, eu não ia ler nem de manhã e nem de noite, mas como eu li de manhã, agora tem que ler de noite de novo, senão... Colossenses, capítulo 2, 14 até o 15, 13 ao 15. Interessante. Perceba a leitura que Paulo faz.
quando ele vai falar do que Jesus fez por nós na cruz. Perceba a leitura que Paulo faz desse evento de Jesus derramando a sua vida na cruz até a morte. Ele diz aí, Colossenses, no capítulo 2, versos 13 ao 15. Vamos ler aí rapidinho, importantíssimo. Ele está dizendo à igreja, né? Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Preste atenção. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. De que Paulo está falando aqui? Aí no verso 13, quando ele diz que Jesus removeu o escrito de dívida. O que é isso? Naquela época, e se você está familiarizado com o texto bíblico aí, você vai lembrar, por exemplo, da parábola do servo astuto, né? Que tem lá... Não, deixa eu contar primeiro o que é o servo, senão... Tem hora que eu falo mais rápido do que eu penso. O que era o escrito de dívida? Naquela época, quando uma pessoa devia alguma coisa para alguém, e essa dívida era formalizada, eles faziam um documento. Então eu fazia um documento junto com o Edgar, Edgar me deve 80 barris de azeite. E aí eu assinava, o Edgar assinava, e aqui eu tinha um escrito de dívida contra o Edgar. E ele tinha que me pagar. Se ele não me pagasse, eu podia levar ele no tribunal. Lembra da parábola do servo astuto? Que ele escuta que vai ser mandado embora, aí ele se assenta e começa a mexer nos documentos do cara. O cara, você devia 80, não, risca aqui, deve 40. Você devia tanto, risca aqui, deve tanto. Então isso era o escrito de dívida. E aí como que acontecia quando uma pessoa pagava um escrito de dívida? Querografon no grego, grafon de grafia e quero de dívida, né? Então era uma dívida que se assinava por ela. Ia lá eu e o Edgar diante do juiz, e eu falava, o Edgar me pagou. Aí o juiz lá do tribunal, ele tinha um selo, daquele selo romano, né, de molhar na cera e carimbar, ele carimbava, e aí ele pegava e pregava esse escrito de dívida numa madeira. Eles tinham um quadro de madeira grande assim, era como se onde documentava, né? Hoje a gente salva no computador, põe na gaveta, põe na pasta. Eles pregavam na parede lá, numa madeira. Então estava pago. E aí existia um termo técnico para quando uma dívida que era usado quando uma dívida era paga. Qual era o termo? Vamos ver. Tetelestai, quando uma dívida era paga. Era o termo técnico para uma dívida paga, tetelestai. Então qual que é a leitura de Paulo quando ele vê a obra de Jesus na cruz? Lê comigo o versículo de novo, olha como é que as coisas vão mudar agora. Finalzinho do 13 aí. Ele nos perdoou todas as transgressões, e ele cancelou a escrita de dívida. Qual que era a nossa dívida? Que consistia em ordenanças e nos era contrária. Jesus pagou por ela, e ele a removeu, e ele a pregou aonde? No madeiro da cruz. E nessa mesma cruz, ele despojou os poderes e as autoridades, e fez delas um espetáculo público, triunfando como um rei sobre elas. Então essa é uma das dimensões da obra de Jesus na cruz. É o pagamento pela dívida dos pecados. E Jesus tem essa consciência. Ele diz que tem sede. Ele sabe que todas as coisas estavam cumpridas. Ele molha a boca e ele grita: está consumado. O texto continua. Era o dia da preparação, caminhando para o final. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Por não quererem que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que ordenassem que lhes quebrassem as pernas e os corpos fossem retirados. Tem uma lei no Antigo Testamento que dizia assim, que quando um homem fosse pendurado no madeiro, que ele não poderia ficar pendurado de um dia para o outro, para que ele não contaminasse a terra que o Senhor Deus deu a Israel. Então, lá no relato de Mateus, nós vemos que Jesus brada por volta das 3 horas da tarde. E o dia do judeu, ele virava diferente do nosso. O nosso dia vira na meia-noite, né? Quando vira meia-noite é o outro dia. O dia do judeu virava 6 horas da tarde. Então já estava muito próximo, provavelmente, a hora da virada do dia. E eles estavam muito preocupados com isso. Por quê? Porque era um sábado especialmente... Era um sábado especial, porque no outro dia era Páscoa. Então, se para eles um corpo não podia passar na cruz de um dia para o outro, imagina de um dia para o outro, sendo que o outro dia era um sábado, imagina de um dia para o outro, sendo que o outro dia era um sábado de Páscoa. Os caras ficaram doidos, falaram, não temos que fazer alguma coisa. E aí eles foram lá em Pilatos, imagine, não é fácil, se você se recorda do relato, quando Nicodemos quer descer o corpo de Jesus, ele tem que ir lá em Pilatos pedir. Não era só ir lá e descer o corpo. Então eles vão lá em Pilatos, de tão preocupados que eles estão, e eles falam, olha, faz alguma coisa aí, para acelerar o processo, porque o dia vai virar e nós não queremos que a nossa terra seja contaminada. Interessante isso. Os religiosos, né, aqueles que de fato deveriam guardar a lei do Senhor para aquele tempo, eles estavam mais preocupados com a observância da lei de uma forma externa, de uma aparência externa, que eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. Olha que coisa mais desconexa, os homens estão matando o Filho de Deus, e eles estão preocupados com os corpos ficarem pendurados de um dia para o outro, porque isso vai contaminar a terra. Eles não conseguiam enxergar o que o próprio coração deles estavam contaminados. E isso é um ponto importante para nós de atenção, não vou dar muita ênfase, porque a gente já está... a hora está avançada, mas que Deus nos livre, irmãos, de termos uma devoção apenas exterior, de estarmos mais preocupados com o corpo virado um dia para o outro na cruz, porque vai contaminar a terra, do que com os próprios atos daqueles que mataram aqueles homens. E o texto continua, vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Por que quebrar as pernas? Porque o quebrar as pernas, ele acelerava o processo de morte por crucificação. Então qual era o motivo, qual era o porquê de uma pessoa morrer crucificada? Ela era crucificada, os braços eram pregados ou amarrados numa haste horizontal. E aí essa pessoa ela era erguida e essa arte era presa numa arte vertical. E ela ficava ali suspensa por um cravo, que muitas vezes era amarrado também, porque às vezes só o peso do corpo romperia, né? O pulso não aguentaria. Um cravo nas pernas, muitas vezes os calcanhares assim, um de lado com o outro e um cravo maior atravessando. E às vezes eles faziam até uma cadeirinha para o cara poder se apoiar. E como que a pessoa morria? Quando ela ficava ali, naquela posição, ela ficava se apoiando sobre as pernas e respirava. Mas ao passar do tempo, e aí recorda comigo que é um processo que demora, a partir da medida que a pessoa não tem mais força para sustentar o peso do corpo sobre as pernas, ela começa a deixar o peso do corpo descer sobre os braços, e isso comprime a caixa torácica, faz pressão sobre o pulmão. E aí qual que é o movimento que o pulmão tem que fazer para respirar, né? Ele tem que expandir e voltar. E aí para o pulmão poder expandir, o que ele tem que fazer? Ele tem que levantar o corpo todo, porque o peso do corpo tá comprimindo o tórax. E aí chega um momento que a pessoa não aguentava mais fazer esse movimento de fazer força para cima para poder respirar, e ela morria por falta de ar, por asfixia. Porque o pulmão não tinha força para suspender o corpo para fazer o movimento da respiração. Então qual que era a forma de acelerar o processo? Vai lá e quebra a perna dos caras.
Porque aí de fato, se ele ainda estava ali apoiado, aí ele perderia totalmente o apoio das pernas e ficaria apenas com a tensão do corpo sobre a caixa torácica. E aí o texto diz que eles vão, quebram a perna de um, quebram a perna do outro. O texto continua: quando eles chegaram a Jesus, percebendo que ele já estava morto, eles não lhe quebraram as pernas, mas ao invés disso, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha, para que vocês também creiam. Então João tem isso muito forte, ele diz isso mais de uma vez, que ele escreve o que escreve para que as pessoas creiam ao entrar em contato com esse relato. E é por isso que eu fico tão feliz quando o Edgar me chama para vir aqui falar aos irmãos, principalmente nesse modo que a gente tanto gosta, de exposição do texto, porque a Bíblia ela nos dá essa evidência de que a fé vem pelo contato com o texto bíblico. Então João diz, está aí no finalzinho do verso, que ele testemunha e que ele diz o que diz para que aquele que ler o texto creia. Tem uma expressão aqui, né, famosa, quando Jesus é perfurado pelo lado, diz que dali dele sai sangue e água, né? Aqui tem muito os estudiosos, né, eles não chegam em consenso. Uns dizem, um simboliza uma coisa, simboliza a igreja, simboliza o Espírito. Eu li uns 10 caras diferentes, nenhum concordou. Aí eu falei, então não vou ser eu que vou falar também. Vocês que estudaram mais não estão sabendo, imagina eu. Mas me parece que de fato aqui a intenção de João é apenas descrever que de fato ele morreu, para dar ênfase na morte. Ele foi perfurado e no momento da perfuração saiu sangue e água. E aí o texto continua, e João está impressionado com essa cena que ele acabou de ver, e ele diz que essas coisas, mais uma vez, aconteceram para que se cumprisse a Escritura. E aí ele cita 2 versículos aí, né, 2 trechos. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Provavelmente aqui ele está pensando lá na instituição da Páscoa em Êxodo, quando Deus disse que não era para quebrar nenhum dos ossos do Cordeiro Pascual. E como a Escritura diz em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram, que é um salmo messiânico. João ele encontra significado bíblico no fato de que os ossos de Jesus não foram quebrados, e que ele foi perfurado, ele foi transpassado. E isso não era um costume comum romano, transpassar alguém naquele momento de crucificação. Terminando já, irmãos. E aí, ele coloca o nosso marcador mais uma vez, né? E essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Ele repete isso 3 vezes no texto. Quando os soldados tiram sortes, quando Jesus diz tem sede, e agora quando ele é poupado de ter os ossos quebrados e quando ele é transpassado pelo lado. Isso para nós tem um significado muito importante, porque hoje nós fazemos uma leitura desse texto, mas nós não fazemos uma leitura, a nossa leitura ela é diferente porque nós sabemos o que aconteceu depois da morte de Jesus. Nós sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou, que ele ascendeu ao céu, que ele está assentado à direita de Deus. Nós cremos nisso, nós sabemos disso. Mas se nós não soubéssemos disso, que é uma coisa que os discípulos àquela altura não sabiam, imagina como estaria o coração dos discípulos a essa altura. Totalmente perdido, deu tudo errado. Nós tínhamos um mestre, ele era famoso, ele fazia milagres, ele era um grande profeta. Nós achamos que ele seria o rei de Israel e agora ele foi crucificado e morreu. Então, de uma visão apenas terrena, deu tudo errado. Se você for olhar apenas com os olhos materiais terrenos e com a nossa percepção do que é sucesso e o que é fracasso, Jesus fracassou.
Mas João, ele coloca aqui um marcador e um refrão que nos lembra de que todas essas coisas, elas estão debaixo de um propósito maior e soberano de Deus. Aconteceram porque aconteceram para que a Escritura fosse cumprida. Meus irmãos, nós aqui, talvez nós nunca vamos passar por uma situação que seja ao menos parecida com uma crucificação. E por coisas tão menores, nós perdemos a fé. Às vezes um problema de saúde tão menor, às vezes uma injustiça tão menor do que as que Jesus sofreu, e nós achamos que nós somos abandonados por Deus por causa disso. Meus irmãos, existe um propósito de Deus, e esse propósito não impede de que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. E de fato a única pessoa que era verdadeiramente boa, que andou nesse mundo, foi a que foi mais injustiçada, quanto mais a nós pecadores. Meus irmãos, nós temos a visão limitada, nós somos como crianças, nós vemos o aqui e o agora. Eu gosto dessa ilustração. Quando você leva uma criança para tomar vacina, ela toma vacina e ela chora, ela esperneia, ela não sabe o que está acontecendo. Às vezes o papai ajuda a segurar, vem a enfermeira com o agulhão e aplica. E ali para ela acha que aquilo ali é o fim do mundo. Por quê? Porque ela é criança. E ela não sabe que a vacina é para um bem maior na vida dela. Meus irmãos, nós somos todos crianças, se comparados com Deus. E Deus tem vacinas, às vezes dolorosas para nós, mas nós temos que saber confiar como Jesus, que suportou a vergonha da cruz, tendo por esperança a alegria que lhe era proposta. Meus irmãos, que Deus nos dê graça para que nós saiamos desses encontros com Jesus, sabendo, com atitudes e com elementos para que nós consigamos ser mais parecidos com Jesus. Feche os seus olhos, faça uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor,